Vamos lá, pessoal. Então, agora oficial, boa noite a todos que já estão conosco. Então, bem-vindos a mais uma aula de geografia, mais uma aula importante. Então, hoje, como está na tela, nós vamos dar continuidade ao tema blocos econômicos. Aí eu até digitei parte 2, porque na aula passada nós conseguimos estudar o Mercosul. Vimos muita coisa acerca do Mercosul, falamos sobre pessoal. Então, na aula passada, nós estudamos aí o Mercosul, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema. Então, hoje, blocos econômicos, parte 2. E lembrando que nós vamos rever rapidamente alguns pontos do Mercosul. Vamos dar continuidade, falta falar só alguns pontos importantes e depois nós vamos seguir a sequência. Então, se você tiver alguma dúvida, você liga o microfone, me chama, ou então digita a sua pergunta ou a observação, que eu estarei atendendo todos ao longo da nossa aula. Então, eu não vou repetir a aula passada, tá bom? Eu só vou contextualizar, por isso que eu vou voltar um pouquinho ao Mercosul, vou pontuar aí na tela, vou digitar alguns momentos importantes, algumas datas, vou falar sobre a Bolívia e depois nós vamos ver NAFTA, a suposta criação da ALCA, vamos falar sobre a LAD e também sobre outros acordos ou blocos. Lembrando que estamos estudando a geografia geral e do Brasil, estamos falando agora no primeiro momento sobre blocos econômicos que têm o Brasil como membro ou integrante e daqui a pouco nós vamos abrir para blocos econômicos que não têm o Brasil. Até porque a SpaceX ela cobra também NAFTA, União Europeia, a PEC, além do Mercosul, da Unasul, da IRSA, que tem o Brasil como integrante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Tranquilinho até aí, beleza? Então, vamos nessa. Voltando, pode falar. Voltando. Não, professor, tá tranquilo. Beleza, show, valeu. Você sempre me dá o retorno, obrigado. Voltando aqui aos blocos econômicos. Então, eu quero só destacar algo importante, é que lá nos slides vocês estão percebendo que eu coloquei as siglas e os tópicos relacionados aos blocos. Por isso que eu estou vindo muito aqui a esse quadro, a esse recurso, para poder estar digitando as informações complementares. Informações essas que costumam aparecer nas provas. Então, vou voltar rapidamente ao Mercosul, lembrando que é o Mercado Comum do Sul, 1991, foi assinado o Tratado de Assunção, para você relembrar. Tratado de Assunção em homenagem à capital do Paraguai, que recebeu os 4 chefes de Estado. Então, foram eles, países. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Foram eles que assinaram o famoso Tratado de Assunção, que deu início ao Mercosul. 1994, houve um avanço, foi quando assinaram o Protocolo de Ouro Preto, cidade de Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. Então, em 1994, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, que estabeleceu a tarifa externa comum, famosa TEC, que entrou em vigor
no dia 1º de janeiro de 1995. Já que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1995, reforçando, o nome do bloco deixou de ser Tratado de Assunção e agora passou a ser Mercosul. Mestre. Beleza? Até aí, tranquilinho? Mestre. Pode falar. Então, o Mercosul, propriamente dito, ele só foi criado em 95 ou já conta a criação dele desde o Tratado de Assunção, em 91? Beleza. Aí eu já peguei algumas questões relacionadas à sua pergunta. Exemplo, se cair lá na prova da SpaceX, tá? O enunciado, a questão vem falando sobre o Mercosul. Então, o Mercosul é o Mercado Comum do Sul, formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o estágio de integração União Aduaneira, os países procuram eliminar as barreiras alfandegárias para a circulação de produtos ou mercadorias e existe a tarifa externa comum, TEC. Só que esse bloco surgiu a partir do Tratado de Assunção, 1991. Então, ele nasceu do Tratado de Assunção. Só que o nome mudou para Mercosul, Mercado Comum do Sul, em 1995, quando o protocolo de Ouro Preto entrou em vigor. Ou seja, passou a existir na prática. Beleza? Então, não é que o Mercosul só tenha surgido em 95. Não, ele nasceu do Tratado de Assunção. Então, deram continuidade. Obrigado, mestre. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos voltar aqui. Além de tudo que está na tela, deixa eu apagar, vou pontuar mais uma vez o que foi abordado com vocês na aula passada, tá bom? Além de tudo isso, vale ressaltar uma observação, ou colocar aqui uma observação importante. Vale ressaltar que o estágio de integração é o que chamamos de união aduaneira. Quer dizer que os países procuram eliminar as barreiras alfandegárias para a circulação de produtos ou mercadorias e também existe uma tarifa externa comum, TEC, para a entrada de produtos de fora do bloco. Continuando. Em 2012, a Venezuela tornou-se membro permanente do bloco. Beleza? Então, isso é em 2012. No mesmo ano, 2012, o Paraguai foi suspenso temporariamente. E no ano de 2016, está dando salto, a Venezuela, depois eu dou uma passada no texto, Venezuela foi suspensa, pode falar. O Paraguai foi suspenso? Isso, vou explicar. Por tempo indeterminado. Deixa eu explicar isso aqui, segura um pouquinho aí. Deixa eu dar uma passada no texto primeiro. 2012, a Venezuela tornou-se membro permanente do bloco, do Mercosul. No mesmo ano, só que antes da Venezuela se tornar membro permanente, o Paraguai foi suspenso temporariamente. Vou contextualizar. E no ano de 2016, isso eu expliquei, a Venezuela foi suspensa por tempo indeterminado por conta do atual presidente Nicolás Maduro. Eu já falei sobre as atitudes, sobre as mudanças, a sua posição, então já entendemos toda essa questão.
Só que eu não expliquei, não foi possível nesse contexto, explicar a suspensão do Paraguai. Ouça o que eu vou dizer. Quem assistiu de manhã, em outra turma, já sabe o que eu vou explicar. E quem não assistiu, não teve oportunidade, vai entender tudo agora. Para que um país possa se tornar membro permanente ou efetivo do Mercosul, todos os países precisam votar juntos. Se um país for contra ou contrário à entrada de um novo, ok? Esse país não é aceito como membro efetivo ou permanente. Eu estou dizendo que para o país se tornar membro permanente, ele precisa passar por alguns estágios. Primeiro, precisa ser um membro associado. Segundo, precisa integrar a ALAD, que eu vou explicar em seguida, que é a Associação Latino-Americana de Integração. Terceiro, o país precisa estar disposto de abrir mão da sua tarifa de importação para adotar a TEC. E o país, é claro, precisa estar disposto a seguir todas as cláusulas, respeitar todos os acordos do bloco. Aí os membros permanentes votam e decidem pela entrada ou não desse país. Só que no ano de 2012, antes da Venezuela ser aceita como membro permanente, houve uma crise política no Paraguai, quando o então presidente Fernando Lugo, ouçam, ele foi deposto, sofreu o impeachment. Vamos entender isso aqui. No ano de 2012, houve um conflito por terra no Paraguai. Só que Fernando Lugo, o então presidente, ele acabou substituindo um grupo político que ficou no poder praticamente 35 anos. Então ele assumiu lá em 2008, ficou até 2012, e ele acabou sendo o sucessor desse grupo que comandou o país praticamente 35 anos, como eu acabei de explicar. Só que durante a campanha, Fernando Lugo fez várias promessas. É natural, isso é comum, inclusive no Brasil. E qual foi uma das promessas? Ele prometeu, sendo eleito, é claro, a diminuir as injustiças sociais no país e, inclusive, realizar a reforma agrária, ou seja, doar terras aos camponeses, as pessoas que precisam viver da mesma. Quando ele assumiu, já que tinha uma oposição muito forte, ele nunca conseguiu o apoio da maioria na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Ou seja, estavam só esperando ele dar um mole, surgir uma brecha para poder dar entrada no processo de impeachment. Aí, no ano de 2012, houve um conflito por terra, onde 17 pessoas morreram, sendo 9 policiais e 8 integrantes do Movimento Sem Terra. Aí a oposição falou, era o que nós precisávamos. A oposição foi lá e apontou, falou para Fernando Lugo, você foi o culpado. Como presidente, você tinha a obrigação de evitar esse conflito, esse confronto. As pessoas morreram porque você não fez nada. Aí deram entrada no impeachment, só que ele teve algumas horas para se defender, diferentemente do que aconteceu com a Dilma no Brasil. Ela teve um tempo hábil, suficiente para poder se defender, ok? Correto? Só que lá no Paraguai, em 2012, com Fernando Lugo, durante algumas horas, a oposição decidiu. E aí ele foi deposto. Ele não teve tempo suficiente para se defender. Aí o Brasil, a Argentina e o Uruguai
consideraram isso um golpe de Estado, porque não deram tempo suficiente justo a Fernando Lugo. Aí entrou um outro presidente, ele ficou de forma interina, ok? Até 2013, quando foram realizadas novas eleições. Então, já que considerado um golpe de Estado, já que consideraram um golpe de Estado, em 2012, como está na tela, o Paraguai foi suspenso temporariamente. Só que ele retornou em 2013 com novas eleições presidenciais. Professor. Então, só para concluir o raciocínio. Então, o Paraguai não votou. Somente o Brasil, a Argentina e o Uruguai decidiram pela entrada da Venezuela. Professor. Alguma dúvida? Pode falar. Esse ato da oposição não permitir que o Fernando Lugo tivesse um tempo justo para se defender seria Sim. inconstitucional? Não é que tenha sido inconstitucional, foi feita uma manobra. Já que a oposição ela era muito forte, ou seja, estou falando da maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, foi feita uma manobra. Então, eles deram só algumas horas para ele se defender. Então, não é que, Rodrigo, foi inconstitucional? Podemos dizer que sim, porque ele não teve um tempo justo, por exemplo, semanas, para poder apresentar a sua defesa. Então, aproveitar aquela brecha e falar, é agora que nós vamos tirá-lo do poder. E isso foi feito, porque ele não tinha o apoio da maioria. Então, podemos dizer que foi algo que feriu a Constituição. Entendido. Pode falar. Oi, Leonardo. Tiveram alguma influência nessa? Falhou, Então, não consegui. o bloco econômico do Mercosul teve alguma influência na tirada do Fernando Lugo do poder, do governo ou não? Se o Mercosul teve influência, E pelo contrário, o Mercosul ele queria um tempo justo. Só que lembra da discussão? Lembra da discussão de que os países são soberanos? Tem acordos no Mercosul. Só que a soberania dos países ela foi mantida. Então não tem como você interferir diretamente numa questão dessa. Então é claro que eles avisaram, tá errado, hein? Tem que respeitar a Constituição, tem que dar o tempo justo. Então, eles avisaram, eles tentaram negociar, só que não conseguiram. Aí, infelizmente, qual foi a posição? Suspender o Paraguai temporariamente. Beleza? Então não teve nenhuma influência da saída do Paraguai com o início do voto para a Venezuela? Não, porque o Paraguai não votou, já que o Paraguai estava fora do bloco. Ele não foi suspenso temporariamente, então ele não teve justamente, o que eu tô querendo dizer é que teve algum propósito para o Paraguai não votar porque a Venezuela entrasse, ou não teve nenhuma relação? Então calma aí. Se, por exemplo, o Paraguai ainda estivesse no bloco, será que ele teria votado contra a entrada da Venezuela? Essa é a pergunta? Isso, se tem alguma relação dessa votação acontecer justamente nesse momento que o Paraguai não estava no bloco, não tinha poder de voto. Entendi. Se isso teve alguma influência. Não, foi uma coincidência, tá? O Paraguai queria a entrada da Venezuela, porque isso aí já havia sido anunciado, você está me entendendo? Foi só para ratificar, só para confirmar. Entendi. Mas a Venezuela já havia sido aceita como um novo membro. Aí eles votaram para poder ratificar, para confirmar, porque, é claro, né, tem toda uma questão burocrática a ser seguida. Perfeito, obrigado. Beleza? Nada, que isso. Alguma dúvida, pessoal, até aí, tranquilinho, do que está na tela? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, beleza. Vamos avançar aqui e concluir o Mercosul. Só que o país, já me perguntaram isso também. Rodrigo, então o bloco não está fechado. O número de países pode aumentar ou diminuir. Só que a tendência é o número de países aumentar. Estou falando de membros permanentes ou efetivos. E a Bolívia
é o país que está mais próximo, mais perto de se tornar um membro permanente ou efetivo do Mercosul. E eu já falei que o Paraguai já aceitou, o Uruguai, a Argentina e o Brasil também. Só estava faltando o Senado brasileiro ratificar, confirmar, para depois o presidente Bolsonaro assinar embaixo. Então, agora com esse cenário aí da pandemia do Covid-19, isso esfriou um pouco, tá bom? Mas a tendência é que já em 2021 a Bolívia se torne membro permanente do Mercosul. Então, esse é o país que está mais próximo, porque já atendeu todas as exigências, já passou por todas as fases e já foi aceita. Agora só falta a questão burocrática para que ela apareça lá no documento, tá? Como membro efetivo ou permanente. Aí ela vai passar a ter poder de veto, vai ter todos os direitos e deveres que os demais países têm. Tranquilinho até aí? Beleza? Sim. E isso é muito bom, pessoal. A entrada da Bolívia, ela é muito positiva, principalmente para o Brasil. Porque o Brasil, abrindo um pouquinho aqui para recursos energéticos ou fonte de energia, é que o Brasil ele importa muito gás natural da Bolívia. Para quem não sabe ou não lembra, existe o gasoduto Brasil-Bolívia, o famoso Gasbol. O duto sai lá de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, passa pela região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, vai até São Paulo, região de Campinas, e desce e vai até o Rio Grande do Sul. Mais de 3.000 quilômetros de extensão. E eu estou dizendo que o Brasil não é autossuficiente na produção de gás natural. O estado do Rio de Janeiro, sim, porque ele é o maior produtor de gás natural do país. Agora, o estado de São Paulo, 70% do gás consumido vem da Bolívia. Região sul do país, 100% do gás vem da Bolívia. Então, se a Bolívia, de fato, se tornar um membro permanente, a tendência é que o gás natural fique mais barato, porque aquela tarifa de importação provavelmente irá desaparecer. Ou seja, a tarifa ela será anulada e é uma forma do Brasil pagar um valor mais baixo pelo gás natural. Isso é bom para o Brasil e é bom para a Bolívia também. Ah, Rodrigo, mas o lucro da Bolívia vai diminuir. Só que não tem como ela ficar ali numa posição contrária, porque se ela não vender para o Brasil, vai vender para quem? Então isso aí tem que ser negociado, muito bem resolvido, porque o Brasil precisa muito da Bolívia, só que a Bolívia também depende ou precisa muito do Brasil, já que a Bolívia é um dos países menos desenvolvidos da América do Sul. E se ela não vender para o Brasil, não vai vender para mais ninguém. Então, por mais que às vezes tenha uma pequena divergência entre o Brasil e a Bolívia, estou falando de divergência política, só que isso aí tem que ser deixado de lado, justamente porque existe uma interdependência. Tranquilo? Dúvidas? Pô, professor, Pode falar. parece ter uma visão mais generalizada, tipo assim, uma visão mais de longe do que está acontecendo. Parece que a Bolívia está realmente tendo prejuízo, porque ela vai continuar pagando a TEC, só que agora ela vai ter que cobrar a TEC. Não, calma aí. A Bolívia ela vai adotar a TEC. Sim. Então, a tarifa externa comum, ok? Para entrada de produtos de fora do bloco. O que eu quero dizer é que o Brasil que compra, estou falando não do país, estou falando das empresas, do mercado consumidor. Então, a tendência é que a tarifa alfandegária ela venha a desaparecer. E aí o Brasil vai pagar, aí vai ficar mais barato para o Brasil. Está conseguindo me entender? Sim. Vai ficar mais barato. Não é que a Bolívia vai diminuir o lucro. Tudo bem que ela pode vender por um preço mais baixo, por conta dos acordos. É aquilo, né? O que a Bolívia produz em grande quantidade, ela vai exportar.
e o que ela não produz em grande quantidade ou não produz, ela vai comprar do Brasil, por exemplo. Então, estou dizendo que para o mercado consumidor brasileiro, isso vai ser muito bom, porque se a tarifa for anulada, se a tarifa deixar de existir, a tendência é que fique mais barato. Beleza? Então, isso é bom para o mercado consumidor brasileiro. Verdade. Entenderam? Sim, obrigado. Nada. Então, não vou nem digitar aqui, tá? Mas vocês já assimilaram toda essa questão aí sobre a Bolívia. Eu só quero falar mais uma coisa importante. Então, de 2013 até 2016, antes da Venezuela ser suspensa, o bloco teve 5 membros permanentes: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E de 2016 para cá, a partir da suspensão da Venezuela, o Mercosul voltou a ter 4 membros permanentes. E pode voltar a ter 5 já em 2021. Agora eu vou voltar ao slide e nós vamos seguir aqui a sequência. Então aí, pessoal, já falamos tudo do Mercosul, Tratado de Assunção, Protocolo de Ouro Preto. Aí está a foto oficial do Tratado de Assunção, lá no Paraguai, em 1991. Lembrando aí, ó, na foto da esquerda para a direita, o primeiro, o então presidente Fernando Collor de Mello. E vocês estão vendo a bandeira de cada país atrás. Essa é a foto oficial, tá? Governo Fernando Collor de Mello. E agora vamos falar da LAD, já que eu falei que para se tornar membro permanente ou efetivo do Mercosul precisa integrar a LAD. Nós vamos ver rapidamente o que é a LAD e depois nós vamos ver a ALCA, NAFTA e outros. Mais uma vez, a LAD é sigla. Os concursos gostam muito de trabalhar com sigla, porque o autor da questão já entende o seguinte: o candidato já sabe o significado, sabe quais são os países que integram e o candidato já sabe qual é o objetivo dos países com a criação. Beleza? Então fiquem muito atentos. A LAD é sigla. Qual é o significado? Associação Latino-Americana de Integração. Deixa eu explicar isso aqui. Olha o que está escrito aí. Geografia geral, hein? Associação Latino-Americana de Integração. Se é latino-americana, não tem somente países da América do Sul. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ouçam e entendam. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, vocês eu tenho certeza que não. Mas de vez em quando tem alunos que pensam desta forma. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, não existe um continente chamado América do Norte, não existe continente chamado América Central, nem continente chamado América do Sul. O continente é americano ou América. Só que nós temos aqui a divisão do continente. Aí eu vou falar do ponto de vista físico e do ponto de vista socioeconômico. Primeiro, do ponto de vista físico, se levarmos em consideração as características físicas, clima, relevo, hidrografia, vegetação. Então, do ponto de vista físico, a América está dividida em 3 partes. É o que costumamos chamar de subcontinente: América do Norte, América Central e América do Sul. E do ponto de vista socioeconômico, estou levando em consideração a história, a economia, a cultura. Vou ler a mensagem. Então, do ponto de vista socioeconômico, a América está dividida em 2. América anglo-saxônica, formada pelo Canadá e Estados Unidos. Estou falando que foram colônias de povoamento da Inglaterra, e o Canadá foi colônia de povoamento da Inglaterra e
da França, e os Estados Unidos foi colônia de povoamento da Inglaterra. E América Latina, então do México para baixo até o Uruguai, nós chamamos de América Latina, por conta da colonização, aí tem o idioma, a história, a cultura. Então, do ponto de vista socioeconômico, a América está dividida em duas. América anglo-saxônica, formada pelos Estados Unidos e Canadá, os únicos países desenvolvidos de todo o continente, e a América Latina, que vai do México até o Uruguai. E eu preciso que vocês entendam, eu vou ler a mensagem, não esqueci, tá? Que a ALAD é a Associação Latino-Americana de Integração. Então, também tem países de fora da América do Sul, só que todos são latino-americanos ou países da América Latina. Aí o Caio, continente América do Sul, parece que houve uma guerra política. Mas tem pessoas que pensam que tem esses continentes que eu falei para vocês, tá? Tem. Estou falando que tem, de vez em quando, alguém acha, isso é verdade. Já peguei muito. Bom, Mestre, pode falar. América do Norte, Central e Sul é do ponto de vista físico, né? Isso aí. Vamos continuar aqui? Pode falar. Professor, Pode falar. é igual quando falam que a África é um país. Então tem que ter... A África do Sul é um país, né? Mas a África é um continente, é isso aí. Então eu estou... Por mais que vocês já tenham esse conhecimento, mas é bom esclarecer, é bom explicar, para não ficar nada pendente. Então vamos voltar aqui. Se surgir alguma mensagem aí, daqui a pouco eu estarei lendo, tá? Então, a Associação Latino-Americana de Integração, que vai congelar se eu for e voltar. Vamos lá. Se é uma associação latino-americana de integração, quando surgiu, Rodrigo? Quando nasceu? Vamos lá. Foi criada a partir da assinatura do Tratado de Montevidéu, 1980. Então, a LAD foi criada a partir da assinatura do Tratado de Montevidéu, que é a capital do Uruguai. Quando o Rodrigo foi assinado? 1980. Aí surgiu a LAD. Formada por 13 países. 10 países da América do Sul. Eu vou abrir aqui para o Mercosul. Nosso foco aqui está no Mercosul, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar. 10 países da América do Sul. Observação. Não fazem parte da América do Sul, tá? Fazem parte. Suriname e Guiana ou Guiana. Porque a Guiana Francesa é uma possessão da França. Então não fazem parte. Suriname e Guiana ou Guiana. Isso quer dizer que se esses dois países que estão na tela quiserem se tornar membros permanentes do Mercosul, não terão direitos. Depois eu vou digitar isso, porque para se tornar membro permanente do Mercosul, é necessário integrar a LAD. 3 países de fora. Quando eu falo de fora, eu me refiro a países que estão em outras partes do continente. Então, 3 países de fora. Nesse caso, Panamá e Cuba, que estão, do ponto de vista físico, na América Central. E México, do ponto de vista físico, está na América do Norte. Professor, Pode falar. quando que Cuba virou membro da ALAD?
Quando virou? Sim. Logo no início, logo na década de 80. Aí você pode estar pensando, não sei se essa é a sua dúvida, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Então, professor, se Cuba é um país comunista ou socialista, apesar que recentemente abriu um pouquinho para o capitalismo, lá já pode abrir pequenos negócios, mas na década de 80 era um país fechado, podemos dizer desta forma. Então Cuba se interessou, é porque Cuba buscou uma aproximação com os outros países. Não que Cuba esteja interessada em exportar, mas sim a ter acesso aos produtos industrializados, aquilo que ela não fabricava ou não fabrica ainda. Entenderam? Caramba. Porque existe um embargo econômico a Cuba por parte dos Estados Unidos desde a década de 50. Estou falando da Revolução Cubana, Fidel Castro. E aí eu estou falando o quê? Que é uma associação latino-americana. Então não tem a participação dos Estados Unidos. Isso explica a participação de Cuba. Então buscou uma aproximação aqui na América Latina. Aí quando eu for falar da ALCA, aí eu vou deixar Cuba de fora. Porque existe um embargo econômico por parte dos Estados Unidos a Cuba desde a década de 50. Revolução Cubana, Fidel Castro. Até aqui tranquilinho? Tranquilinho. Então vou avançar mais um pouquinho. Só que tem o objetivo dos 13 países. O que eles pretendem? Rodrigo, mas já tem 40 anos. O objetivo foi alcançado? Houve avanço? Posso dizer que quase nada foi feito. Então vou apagar aqui e vou continuar. Ainda LAD. Pode falar. É aquele grupo do WhatsApp que ninguém fala. É isso aí. Vou explicar o porquê. Então, o objetivo. Quando eu falo objetivo, eu falo dos 13 países, é claro, tá? Objetivo, Rodrigo, estabelecer um mercado comum latino-americano. Quando eu falo de mercado comum, é com a livre circulação de produtos ou mercadorias, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços. Então, estabelecer um mercado comum latino-americano. A intenção é maravilhosa, só que tem divergências políticas. E isso tudo dificulta. Então, esse é o objetivo da LAD, que não foi alcançado. As relações comerciais aumentaram, Rodrigo? Sim. Só que o mercado comum latino-americano não foi criado. Aí eu vou colocar aqui uma observação muito importante. Para se tornar membro permanente do Mercosul, é preciso integrar a LAD. Precisa fazer parte. É uma regra, é uma exigência. Por isso que eu falei que Suriname, a Guiana ou Guiana, se quiserem uma vaguinha aí no Mercosul, não terão direito. Eles são membros associados, mas não podem se tornar membros permanentes. Mestre, por que o Suriname não faz parte da LAD? Porque não tem o interesse. Tem país que não se interessa. Porque ele não quer abrir mão, por exemplo... no caso aqui, vamos pensar no Mercosul. Para você entender, depois eu vou abrir para a LAD. Mercosul tem que abrir mão da tarifa de importação. Adotar a TEC. Então, o que eu quero dizer é que tem país que não quer fazer acordos. Prefere manter a sua legislação. Não é que a soberania será alterada, não. Ou que o país venha a perder parte da soberania. Não é isso que eu quero dizer, não. Mas se tratando do comércio, tem país que acha melhor manter as suas relações, o seu modo. Entendeu? Então, aí no caso da Guiana é porque é um território francês e o Suriname só não quer mesmo. Não. Tem a Guiana ou Guiana e a Guiana francesa.
Tem os dois territórios. A Guiana é um país independente. E a Guiana Francesa é uma possessão da França. Tem os dois. Eu esqueci que tinha os dois, Quando você falou tudo Guiana, bem, pensei na Guiana Francesa. Não. É o país independente. Ok? Vou ser Obrigado, sincero. Nada. Serei muito sincero. Suriname e a Guiana, pessoal, não representam quase nada. Eu não estou tirando aqui o mérito dos países, tá? Eu não estou tirando a importância dos países. Eu só estou dizendo que aqui na América do Sul são países que não se envolvem em praticamente nada. Você liga a televisão, você vê alguma coisa relacionada a Suriname, Guiana, de acordo comercial, que vai vender isso, vender aquilo, vai importar, que foi fechado um acordo importantíssimo, que vai gerar muitos empregos, arrecadação de impostos. São países que ficam quietinhos ali, né? São pequenininhos, não representam muito, então eles não têm uma grande participação ou não participam de quase nada. Quase nada aqui na América do Sul. Essa é a verdade. Nem eliminatórias, né? Para a Copa do Mundo eles participam, nem das eliminatórias aqui da América do Sul. Pode falar. Aí chega a SpaceX. Qual a data da independência? O ano de independência de Suriname. Ferrou, mata meio mundo. Pô, que isso, pô. Vamos lá, tranquilinho? Então vou avançar, hein? Concluímos aqui a slide, para frente que se anda. Agora eu vou voltar ao slide, vou mostrar a sequência e vamos ver outros. Então na tela de vocês, ó, falei da slide, da criação e do objetivo. Agora deixa eu só dar um pequeno salto aqui rapidinho. Na tela de vocês, eu não vou pular não, tá? Eu só mudei um pouquinho a ordem aqui. Estou seguindo uma linha de raciocínio. Na tela de vocês está escrito NAFTA. NAFTA é sigla. Tá? Está aí proposta, que é um tópico, e objetivo, outro tópico. E eu vou lá no quadro onde eu vou estar falando muito sobre NAFTA. Então é sigla. Vamos ao significado. Vamos falar do significado em português. Estou virando a chave. E agora vamos falar do NAFTA. Como eu falei, NAFTA é sigla. Qual é o significado? Acordo de livre comércio da América do Norte. Ou Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, tanto faz. Então, NAFTA, traduzindo, tá? É o Acordo de Livre Comércio da América do Norte ou Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Já que é de livre comércio da América do Norte, é formado pelos países que estão nessa parte do continente. Então, deixa eu colocar aqui devagar. 1988 foi assinado pelo Canadá e Estados Unidos. Tudo começou em 1988. E no ano de 1992, o México assinou a sua participação. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, é formado pelos 3 países localizados na América do Norte. Só que em 1988 foi assinado ou criado pelo Canadá e Estados Unidos, e 4 anos depois, em 1992, o México assinou a sua participação, resolveu fazer parte do bloco. Aí alguém pode estar pensando, por que demorou tanto tempo para o México decidir pela entrada? Simples.
Os Estados Unidos e o Canadá são países desenvolvidos. E o México é um país emergente. Quer dizer que lá no NAFTA existe uma disparidade, desigualdade entre os países. Só que o NAFTA entrou em vigor, deixa eu colocar aqui, em 1994. Então, entrou em vigor 1994, entrou em vigor. Ou seja, passou a existir na prática. Então, em 88, o Canadá e os Estados Unidos assinaram a criação, ou criaram um bloco. Em 1992, o México resolveu fazer parte. E só em 1994 é que entrou em vigor ou passou a existir na prática. Então, existe diferença, tá? Entre a assinatura e quando o bloco, de fato, entra em vigor. Tranquilinho até aí? Mas qual é o objetivo dos países? Criar uma zona de livre comércio. É o que nós chamamos de tarifa zero. Deixa eu explicar. Até aí está tranquilo? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Então vamos lá. Os Estados Unidos, o Canadá e o México, com o NAFTA, eles pretendem criar uma zona de livre comércio. É o que nós chamamos de tarifa zero. Então, os países têm o objetivo de derrubar todas as barreiras alfandegárias para a circulação de produtos ou mercadorias. A intenção é que todos os produtos circulem livremente. Estou falando de exportação e importação. Rodrigo, o objetivo foi alcançado? Não. Posso dizer que a tarifa zero ela vale para aproximadamente 70% do comércio. Para aproximadamente 70% do comércio. A tarifa zero, a não cobrança de tarifa. Só que quando o NAFTA foi criado, o país chamado Estados Unidos da América passou a ser muito beneficiado. Sabe por quê? Vocês conhecem o mapa da América do Norte. Então, de cima para baixo, primeiro país é o Canadá. Depois vem os Estados Unidos e em seguida o México. Eu estou dizendo que o México faz fronteira com os Estados Unidos. Aí tem uma questão muito interessante. Só que a mão de obra nos Estados Unidos, ela é muito cara. Um trabalhador nos Estados Unidos ganha, em média, $1.500 por mês. Professor, o senhor mutou o áudio. Oi? Voltou. Estão me ouvindo aí? Sim, professor. Sim. Então deixa eu voltar. Eu falei para vocês que o país chamado Estados Unidos da América, ele passou a se beneficiar bastante a partir de 1994, quando o NAFTA entrou em vigor. Por quê? Porque a mão de obra nos Estados Unidos ela é muito cara. Nos Estados Unidos, o trabalhador ganha, em média, $1.500 por mês. Lá não existe salário mínimo, só que lá um trabalhador ganha, em média, $1.500 por mês. Já que a mão de obra ela é muito cara, e lá no México a mão de obra é barata e qualificada, várias empresas dos Estados Unidos foram transferidas para o México, principalmente para cidades que ficam perto da fronteira com os Estados Unidos. É claro. Por quê? Porque isso diminui o custo com o transporte para levar as peças até uma empresa maquiladora que fica no México e também diminui o custo com o transporte para levar os produtos industrializados para serem vendidos nos Estados Unidos. E estou dizendo que várias empresas maquiladoras surgiram no México.
Então, empresas foram fechadas nos Estados Unidos e foram transferidas para o México, porque o México oferece mão de obra barata e qualificada. Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo até aqui? Já que eu falei para vocês que várias empresas foram transferidas para o México passou a se beneficiar. Geração de empregos, aumento do mercado consumidor, arrecadação de impostos. Só que essas empresas maquiladoras, depois do dito, elas só fazem a montagem dos produtos. E os produtos não são vendidos no México, tá? Os produtos são levados para os Estados Unidos. Estou falando de produto final. As peças são fabricadas nos Estados Unidos e levadas para o México. Lá existe a montagem do automóvel, por exemplo, e o automóvel ele será vendido nos Estados Unidos. Então é a ponte que as empresas fazem. É uma forma delas estarem economizando com a mão de obra. Então os dois países se beneficiaram. Só que é claro que quem mais se beneficiou nessa relação foi o México, no que diz respeito à geração de empregos, tá? Porque muitas empresas que fecharam as portas nos Estados Unidos contribuíram para o aumento do desemprego no país. Só para vocês terem noção, tem algumas cidades que ficam ali na fronteira com o México que são verdadeiros vazios por conta do desemprego, porque as empresas foram embora. Aí, isso mais tarde gerou um desconforto, ou seja, lá nos Estados Unidos começaram a ter uma outra visão. Calma aí, os empregos são gerados no México. As empresas estão se beneficiando, porque elas estão diminuindo o custo com a produção e estão tendo maior lucro. Mas o país está tendo prejuízo por conta do aumento do desemprego. Aí o atual presidente, que é o Donald Trump, ele já tinha recentemente a intenção de levar de volta as empresas aos Estados Unidos. Então ele queria proibir esse comércio, essa relação que eu falei para vocês. Só que os empresários falaram, nós não vamos voltar para os Estados Unidos, porque o custo com a produção ele é altíssimo. Nem que tenhamos que fechar as portas ou procurar outro país para poder investir. Só que para os Estados Unidos nós não vamos voltar, porque o custo com a produção, o custo de produção ele será altíssimo. Aí o atual presidente dos Estados Unidos recuou e deixou quieto. Só que eu quero dizer mais uma vez, é que o desemprego nos Estados Unidos aumentou e as oportunidades no México aumentaram. Alguma dúvida? Tranquilinho? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, Vamos professor. lá. Observação. Vale ressaltar que muitas empresas dos Estados Unidos foram transferidas para o México. Continua. Vale lembrar que são empresas maquiladoras. Isso já caiu em vários concursos. Empresas maquiladoras. Lembrando que as empresas maquiladoras são aquelas que fazem a montagem dos produtos. É o que nós chamamos de produto final. As peças são fabricadas nos Estados Unidos e levadas para o México. Só que os produtos não são vendidos no México, tá? Isso é um acordo. Eles voltam para os Estados Unidos porque não tem tarifa, não tem a cobrança, como eu falei para vocês. Então as peças entram, agora tem um produto final, o produto final entra nos Estados Unidos e não tem a cobrança e tarifa alfandegária para muitos produtos. E aí as empresas acabam se beneficiando bastante, porque elas reduzem o custo com a produção. E isso prejudicou mais uma vez os Estados Unidos. Outro ponto importante. Já que os Estados Unidos e o Canadá são desenvolvidos, o México é um país explorado.
Estou falando principalmente da mão de obra barata, qualificada, que é explorada. Só que alguém deve estar pensando assim, Rodrigo, zona de livre comércio. Então, os países procuram eliminar as tarifas alfandegárias para a circulação de produtos ou mercadorias. O que eu quero dizer de uma forma bem clara é que a única coisa que interessa aos Estados Unidos no NAFTA é o comércio. Não existe a intenção de avançar, de passar para um outro estágio de integração. Em outras palavras, não existe a mínima intenção por parte dos Estados Unidos de adotar a política da livre circulação de pessoas. A única coisa que interessa aos Estados Unidos é o comércio. Então, se um mexicano quiser entrar nos Estados Unidos, ele vai precisar de passaporte, de visto. Agora, se um canadense quiser entrar nos Estados Unidos, isso aí é muito mais fácil, porque são dois países desenvolvidos. E é o que eu costumo dizer, se tivesse a política de livre circulação de pessoas no NAFTA, os Estados Unidos ficariam lotados e o México vazio. Então, muitas pessoas iriam abandonar o México, iriam para os Estados Unidos em busca de oportunidade de trabalho, melhores condições de vida. O México ficaria vazio e os Estados Unidos lotados, inclusive, de problemas sociais. Aumento do desemprego, desigualdade social, problema de moradia, de violência. E, inclusive, existe um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. E agora, tem mais ou menos um mês, que o Donald Trump ele visitou a área de fronteira e lá já conseguiram construir um muro com 300 quilômetros de extensão. E ele falou que até o final do ano, até dezembro deste ano, deve chegar a 800 quilômetros. Caraca, cara. Tem coisa já existe, bizarra, cara, de está acontecer. Cara. Aumentando, tá? Ô, professor. Eu quero dizer que ele quer pegar toda a fronteira com o México. Vou explicar os motivos. Pode falar. Tem uma parte até que pelo lado do México é aberto para qualquer pessoa ir falar com uma pessoa do outro lado da grade, né? Porque tem uma parte que é por grade, dá para ver a pessoa do outro lado dessa grade. E os Estados Unidos fecharam ao redor dessa grade para ninguém poder ir lá falar com as pessoas do México. Sim. É que eles chamam de muro, mas dependendo da parte da fronteira, tá? Igual você falou, tem a grade, ou tem lá, por exemplo, tem uma parte que tem cerca. Então é um muro porque é uma barreira física. Diferentemente do muro de Berlim, tá? Aquele muro com bloco que foi construído. Então é uma barreira mesmo, como você falou. Então tem lá, por exemplo, na fronteira ali com Tijuana, aí tem ali também parte do estado do Arizona. Então a intenção do governo dos Estados Unidos é dificultar mais ainda a entrada de imigrantes clandestinos e também o tráfico de drogas. Só que isso gerou uma grande polêmica recentemente, vocês acompanharam. Porque o Donald Trump, ele queria que o México construísse um muro. Queria que o México bancasse a construção. E o presidente México falou, não vão bancar nada. Você quer impedir a entrada de imigrantes clandestinos? Impedir a entrada de drogas, de armamentos? É você que tem que bancar a construção, pô. Aí teve uma briga. Sério. Teve uma divergência. Os Estados Unidos ameaçou sair do NAFTA. Aí depois voltou atrás, tá bom? E aí depois teve uma disputa no Congresso, porque um grupo, estou falando de senadores, tá? Muitos senadores e deputados não queriam liberar a verba, aprovar o orçamento. E vocês acompanharam, vocês viram a crise nos Estados Unidos, a crise política. Isso mexeu com muita coisa. E o Trump falou, eu quero dinheiro para poder construir um muro. Já que o México não vai construir, o país vai bancar. E eu quero que o Congresso aprove. Isso aí vai ter que estar em orçamento. Aí depois de negociar bastante, ele conseguiu parte da verba para poder construir mais uma parte do muro. Então não existe a mínima possibilidade de criar a política de livre circulação de pessoas. A única coisa que interessa aos Estados Unidos é o comércio. E tem até uma questão bacana que eu resolvi recentemente, parênteses,
é que tem uma charge. Aí tem uma mulher, uma jovem, com um filhinho nas costas, naquele pano, e tem uma placa assim, outdoor. Você tem sede? Aí tem um desenho de uma garrafa idêntica da Coca-Cola. Aí a baba descendo daquela Ih, eu já vi mexicana, esse. já viu? E do filho. Então o objetivo, ou aquela mexicana não tem sede de refrigerante, de Coca-Cola, que é o símbolo dos Estados Unidos. Ela tem o desejo de passar para o outro lado. Ou seja, ela quer ir em busca de melhores condições de vida, oportunidade de trabalho. E eu quero ressaltar mais uma coisa. Mais de 5.500 pessoas já morreram tentando entrar nos Estados Unidos ilegalmente pelo México. Lá tem uma cruz representando cada pessoa que morreu. Cerca de 5.500. Só que lá tem o deserto, tem o rio na fronteira, tá bom? Aí tem um muro, dependendo da parte, e ainda tem os policiais, a fiscalização. Então, driblar tudo isso é muito difícil. Tem muitas pessoas que já conseguiram, só que mais de 5.500 morreram tentando entrar ilegalmente. Pode falar. Pior que tem também um número considerável de brasileiros que emigraram para os Estados Unidos legalmente, tentaram emigrar. Sim, tem vários brasileiros que entraram pelo México, tá bom? Aí tem os coiotes, rapidinho, que são aqueles que cobram um valor absurdo para ajudar na travessia. E eu tenho conhecidos, vocês também devem ter, eu tenho conhecidos que foram pegos lá na fronteira, tiveram que voltar, foram deportados, é claro. E eu tenho conhecidos que conseguiram, estão lá ilegalmente nos Estados Unidos. Então tem pessoas que pagam 40 mil reais, 60 mil reais, 20 mil reais um coiote para poder ajudar na travessia. Só que tem um deserto, tem um rio, tem um muro e a fiscalização. E qual é a ordem? Atirar. Deu a ordem, não parou, tentou entrar, larga o dedo. Então, mais de 5.500 pessoas já morreram. Professor, Inclusive brasileiros. Pode falar. recentemente também teve uma polêmica que tinham separado os filhos dos pais que tentaram entrar pela fronteira. Sim, aí colocaram, por exemplo, os pais lá no norte do país e os filhos ficaram no sul. Sim. E isso aí gerou muita polêmica, sim, separaram, de fato. Isso gerou muita polêmica, até a ONU entrou, direitos humanos, aí depois o governo dos Estados Unidos voltou atrás também. São muitas decisões, assim, muito loucas, tá bom? E completamente fora de uma normalidade. Estou falando de decisões que geralmente estão acima de muitos acordos, e por isso que ele toma decisões e volta atrás. Toma decisões e volta atrás. Agora, a decisão, o sonho de construir o muro, ele não abandonou, porque isso é uma promessa de campanha, tá? É uma promessa de campanha. Ele está dando continuidade. E falou que vai fechar praticamente toda a fronteira com o México. Só que isso, mais uma vez, acaba estremecendo as relações entre os países. E eu quero também destacar que muitos refugiados estavam vindo pela América Central, estavam querendo chegar aos Estados Unidos passando pelo México. E esse muro também é uma forma de estar impedindo. Não vou nem falar impedir, né? É uma forma de dificultar mais ainda a entrada dos imigrantes ilegais. Professor, Pode falar. eu acho que uma ideologia tão forte que ele mesmo banca certa parte da construção desse muro. Que o Donald Trump é um dos 20 uma das 20 pessoas mais ricas do mundo, né? Ele é bilionário, mas posso afirmar que o dinheiro não está saindo do bolso dele não, tá? Ele conseguiu a aprovação desse orçamento, então ele conseguiu parte da grana para poder construir o muro. Não que muitos deputados e senadores queiram isso, é política, é acordo. Então aquilo, né? Vocês liberam aqui, eu libero ali, e aí tem verba. Então é aquilo, são acordos, são acordos, tá bom? Tem democratas e republicanos. Tem os que apoiam e tem aqueles, é claro, que são oposição. Mas é política, então tem acordo. Então vocês viram que o desemprego aumentou, isso
Até os serviços públicos foram afetados, porque estava faltando dinheiro para muita coisa. Também começou a afetar o funcionamento dos aeroportos, coleta de lixo. Os funcionários públicos ficaram um tempo sem receber, começou a atrasar salário. E isso aí mexeu com muita coisa. Aí a pressão por parte da sociedade foi muito grande. Aí acabaram aprovando parte do orçamento. Mas é uma coisa assim muito louca, né? Muito louca mesmo construir um muro na fronteira. Eu sei quais são as intenções. Realmente. Mas quando eu falo assim, eu vou ler as mensagens. Quando eu falo de coisa muito louca, questão muito louca, é que os países fazem parte do mesmo bloco econômico. É isso que eu quero dizer. Eles fazem parte do mesmo bloco econômico. Isso aí que torna muito louco. É isso que eu estou falando. É uma questão, é uma disparidade que existe e você tem um ponto fora da curva. Se eles fazem parte do mesmo bloco econômico, para que essa briga? Nós entendemos os motivos. Quais são os objetivos dos Estados Unidos com a construção. Mas o que não dá para entender é que eles fazem parte do mesmo bloco. Ou seja, os Estados Unidos se beneficiam muito dessa relação. Aí o Leonardo colocou, tem um livro que fala sobre a rotina do Trump, como empresário e tal. É muito interessante, Eu já não li esse livro, mas eu sei qual é. De fato, ele é um cara assim, que tem uma história de vida bem interessante. Mas, como político, deixa muito a desejar. Muito a desejar. Então, pessoal, na tela, falamos do NAFTA, proposta, objetivo, quais são os países que integram, e agora nós vamos avançar nesse contexto aqui, uma coisa puxa a outra. Agora vamos falar da ALCA, suposta criação da ALCA. ALCA Pode falar, estou te ouvindo, Gabriel. Professor. Perdão, Fala. Pedi para você voltar lá naquele último slide que você tinha escrevido. Que como estava um pouquinho para baixo... Calma aí, você quer a parte onde eu digitei as informações complementares? Sim, senhor. O resumo? Deixa eu mostrar para ver se é. É aqui que você quer? Sim, senhor. Só que agora congelou, não tem como eu mexer, tá? Lá embaixo, não sei se cortou para vocês, empresas maquiladoras. Termina aí. Beleza, Fala, beleza. Gabriel. Obrigado, mestre. Conseguiu? Tranquilinho? Lá vou eu, hein? Voltando, pessoal. Então, agora vamos falar da proposta de criação da ALCA. Já vou adiantar que esse bloco não foi criado, ainda bem, que o Brasil teria muitos prejuízos. A ALCA é sigla, vamos ver o significado, a proposta e assim por diante. Só que eu coloquei a ALCA depois do NAFTA para vocês entenderem qual é o objetivo dos Estados Unidos. Porque explorar só o México não é interessante. Porque na América Latina tem outros países que oferecem vantagens, benefícios, mão de obra barata e qualificada, matéria-prima barata e abundante, grande mercado consumidor, floresta amazônica, petróleo. Então, Floresta amazônica. Floresta amazônica também. Estou falando de fauna, flora, recursos minerais, subsolo rico. Então, estou falando aqui de muitas vantagens, benefícios que outros países latino-americanos oferecem. Então, ficar limitado somente ao México, explorar somente o México, não é interessante. Porque tem o Brasil, tem a Argentina, tem o Chile. Aí vamos pensar lá atrás, na Venezuela, com muito petróleo, gás natural. Então, tem outros países. Vamos falar agora da ALCA. Vem comigo. Professor. Pode falar. Existe uma importância tão grande da Amazônia que foi ano passado, retrasado, que discutiram sobre a internacionalização da Amazônia. Mais uma vez, por conta, inclusive, das queimadas. E algumas Sim. autoridades europeias falaram que o Brasil não tem competência para administrar a maior biodiversidade do planeta, já que a maior parte está no Brasil.
Se você for analisar com calma, é verdade, né? É verdade, o Brasil não tem competência. Mas o Brasil é um país soberano. Se ele é soberano, a parte que está no Brasil, ela é nossa. Isso quer dizer que o governo brasileiro é que toma as decisões. Tá bom? Por mais que ela interesse ao mundo, entre aspas. Só que o Brasil é um país soberano. E aí o Bolsonaro falou, como chefe do executivo, ele toma decisões relacionadas à Amazônia brasileira. Foi por conta das queimadas, do desmatamento. Pode falar. A ONU. Eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto dessa Não, não tem aula, problema, tudo bem. mas até que ponto vai a soberania de um país? Ou existe um ponto máximo onde ela para de valer, para de existir? A soberania que você está falando? Sim, em Chega um relação à momento, ONU, né? em relação à ONU, vamos lá, parênteses. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem o seu Conselho de Segurança. E isso foi cobrado pela SpaceX ou na SpaceX, inclusive, algumas vezes. Parênteses, serei bem objetivo, tá? Só que o Conselho de Segurança da ONU, ele tem 5 membros permanentes. Então temos Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. São países que têm poder de veto. Só que a ONU, a Organização das Nações Unidas, posso dizer que ela tem como integrantes cerca de 190 países. Então, dos 206 existentes, tem aproximadamente 190 que integram a ONU. E lá tem acordos. Por exemplo, direitos humanos, o respeito aos direitos humanos. É um acordo internacional. O país é soberano, beleza. Só que se ele desrespeitar os direitos humanos, esse país pode sofrer sanções. Então ele é soberano, tem a Constituição. Só que ele tem que respeitar esses acordos internacionais. Aí a ONU vai e acaba aplicando sanções, ou seja, acaba punindo o país. Primeiro tenta negociar. Se o país não quiser negociar, aí começa a fechar as portas. Deixa de vender, deixa de comprar. Se precisar de ajuda financeira, a ajuda não será liberada. Se precisar de tecnologia, o país não terá. Então, são sanções aplicadas, porque tem acordos internacionais. Por exemplo, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Aí, se o país começar a desenvolver bomba atômica ou arma nuclear, ele vai estar passando por cima. Aí, sanções serão aplicadas. Estão conseguindo me entender? Sim. Sim, professor. Sim, Beleza, Leonardo? sim, entendi. Perfeito, obrigado. Nada, que isso. Por exemplo, rapidinho, parênteses ainda. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte está na contramão do mundo. Aí, realizou testes nucleares recentemente. Só que a Coreia do Norte é um país fechado. É o único país, de fato, fechado para o capitalismo. Não faz parte da ONU, não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Aí, a Coreia do Norte realizou testes nucleares. E qual foi a declaração ou a justificativa que o presidente deu, o ditador? É uma forma de eu me defender dos inimigos. Eu tenho que me armar, me preparar. Aí a ONU começou a aplicar sanções, começou a fechar as portas para a Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte ficou mais isolada ainda. Aí agora vamos voltar à ALCA, vamos lá. ALCA é sigla, significados. Área de livre comércio das Américas. Esse é o significado. Proposta de criação. Foi durante a Cúpula das Américas, que foi realizada lá em Miami. Estados Unidos.
Aí deixa eu colocar aqui. 1994. Cúpula das Américas, Miami, Estados Unidos. Foi lá que tudo começou. Foi quando os países começaram a discutir a suposta criação da ALCA. Então, durante a Cúpula das Américas em Miami. Deixa eu explicar isso aqui. Qual é o objetivo, Rodrigo, dos países com a criação da ALCA? Qual é o principal interessado? Falei para vocês que em 1994, se não estou enganado, foi no dia 1º de janeiro de 1994, que o NAFTA entrou em vigor ou passou a existir na prática. Só que, na segunda metade da década de 90, o governo dos Estados Unidos entendeu o seguinte: para que ficar somente aqui no NAFTA, restrito à América do Norte, se tem outros países no continente que oferecem vantagens ou benefícios? Então, qual era o principal interessado na criação da ALCA? Estados Unidos da América. Só que lá em 1994, o presidente era Bill Clinton. E ele tinha o interesse em expandir o NAFTA, aumentar, porque explorar só o México não é interessante. Mas qual era o objetivo dos países? Vamos lá. Vamos colocar isso aí logo de cara. Objetivo. Criar uma gigantesca zona de livre comércio com a participação de 34 países do continente americano, menos Cuba. Deixa eu dar uma passada no texto. Então, objetivo: criar uma gigantesca zona de livre comércio com a participação de 34 países do continente americano, menos Cuba. É o que nós chamamos de tarifa zero. Aqui tem algo muito polêmico e interessante. Rodrigo, 34, Cuba não faria parte? Por quê? Em todo o continente americano, são 35 países independentes. 34 se interessaram e Cuba iria ficar de fora por 2 motivos. Eu vou apontar os 2 principais motivos. Primeiro, vou ressaltar aquilo que eu falei agora mesmo. Primeiro, que existe um embargo econômico a Cuba por parte dos Estados Unidos desde a década de 50, a Revolução Cubana, época de Fidel Castro. O país chamado Estados Unidos da América fechou as portas para Cuba. Segundo motivo é que Cuba, na década de 90, de fato era um país comunista ou socialista, diferente ou com uma política contrária à capitalista dos demais países. Então, Cuba ficaria de fora. Mas deixa eu abrir um pouquinho o leque. Vem comigo. Recentemente, o então presidente Barack Obama, estou falando do anterior, ok? Ele cogitou a possibilidade de dar fim ao embargo econômico a Cuba. Então, houve uma aproximação entre os países. E lá em Cuba, algumas coisas já mudaram. Eu estou dizendo que Cuba, devagarzinho, está liberando para o capitalismo. Então, hoje já pode abrir pequenos negócios. Então, hoje, tem pessoas que já estão, não ficando ricas, tá? Mas já estão melhorando de vida. Então, foi cogitada a possibilidade do fim do embargo econômico. Só que entrou outro presidente, então hoje é o Trump, e ele com uma outra política
jogou tudo ou deixou tudo descer pelo ralo. Ralo abaixo, foi tudo ralo abaixo. Ou seja, não houve mais avanço nas negociações. Então, o embargo econômico permanece. Até aí está tudo bem? Tranquilinho? Mas vamos lá. Se o objetivo era criar uma gigantesca zona de livre comércio, seria tarifa zero. Os produtos ou mercadorias iriam circular livremente, sem a cobrança de impostos. Mas lá em 1994, ouçam, o presidente do Brasil era Itamar Franco. Em 95, Fernando Henrique Cardoso assumiu e ficou até 2002. 8 anos, 2 mandatos. Só que o Fernando Henrique, ao longo da década de 90, ele fez uma besteira. Ele assinou um pré-contrato com a Alca. O que é isso, Rodrigo? É igual aquele que o pré-contrato que o jogador de futebol faz. Então, o Fernando Henrique comprometeu o Brasil. Assinou um pré-contrato. Colocou um pé na Alca. Só que o tempo foi passando e a cartilha da Alca foi alterada para beneficiar somente os Estados Unidos. Porque o país tem essa política. Quando ele percebe que vai ter prejuízo, ele muda as regras, muda a cartilha para que somente ele possa ser beneficiado. Então, no início, a Alca iria beneficiar todos os países. Só que o tempo foi passando, foram avançando nas discussões e chegou o momento que a cartilha foi alterada, modificada, para poder beneficiar praticamente os Estados Unidos, somente esse país. Só que no ano de 2003, Lula tornou-se presidente do Brasil. E eu me lembro perfeitamente deste momento político. Eu fui a um congresso da União Nacional de Estudantes, lá em Goiânia, no estado de Goiás, em 2003. Foram mais de 20 mil estudantes. E eu me lembro perfeitamente de que lá tinha deputado federal, tinha senador e praticamente 20 mil estudantes, tá? E os estudantes começaram a pressionar o governo para o governo abandonar a proposta de criação da Alca. Como Lula assumiu em 2003, PT, oposição ao PSDB, com uma política bem diferente, uma outra visão, o Lula começou a perceber que o Brasil teria prejuízos. Mas a pressão da sociedade, eu estava na faculdade nesse período, me lembro que começaram a chegar lá com várias cartilhas sobre as propostas da Alca, abaixo-assinado, eu assinei, minha turma praticamente toda assinou, e a galera começou a assinar. Ó, diga não à Alca, diga não à Alca, diga não à Alca, viva a cultura nacional, diga não à Alca. Aí começaram a pressionar o Congresso Nacional, e aí o Congresso recuou. Aí a proposta ela foi engavetada. O que eu quero dizer é que a Alca não saiu do papel. Ainda bem. Por que ainda bem? Porque se a Alca fosse criada, o Brasil, vou falar do nosso país, ele teria muitos prejuízos, porque haveria uma invasão por parte de produtos dos Estados Unidos. Tarifa zero, a não cobrança de tarifa de importação. Então, muitos produtos dos Estados Unidos, produtos tecnológicos, inclusive mais baratos, iriam invadir o Brasil. E as empresas brasileiras não iriam conseguir concorrer, disputar de igual para igual com os produtos de fora. Sendo assim, muitas empresas brasileiras iriam à falência, haveria um aumento do desemprego, da desigualdade social, da violência, e os problemas sociais seriam agravados. E a Amazônia brasileira seria muito mais explorada, porque o objetivo do país era se infiltrar na Amazônia, estou falando de pesquisadores, para descobrir o princípio ativo para a criação de vacina, de remédio, cosméticos, iriam patentear e depois iriam vender para o Brasil por um preço altíssimo. Então o Brasil teria muitos prejuízos. Mais uma vez, ainda bem que o projeto foi engavetado. Aí alguém pode estar pensando assim, Rodrigo,
por que o país chamado Estados Unidos da América não deu continuidade ao projeto sem o Brasil? Porque quando o Brasil começou a pular fora, outros países acompanharam. Venezuela, Paraguai, a Bolívia, os países começaram a entender que teriam muitos prejuízos, porque estamos falando de potências, Estados Unidos e Canadá. Aí, quando o Brasil saiu, começou a abandonar a proposta, foi ventilado lá nos Estados Unidos. Sem a participação do Brasil, não é interessante criar esse bloco econômico. Já sabemos os motivos, né? Por que não é interessante criar sem a participação do Brasil? Dúvidas? Vocês ficaram quietos, em silêncio? Fiquei preocupado, hein? Não, estamos aí, professor. Tranquilo, professor, tá tranquilo. Tava assimilando as informações. Beleza. Então, de vez em quando, eu vou dar umas espetadas aí, valeu? Para vocês ficarem ligados. Todo mundo morrendo já. Tranquilinho. Então, conseguiram entender perfeitamente. Beleza. Quer falar, Gabriel? Sim. Leonardo? Não? Só estão confirmando que está tranquilo? Sim, senhor. Então, tá bom. Então, voltando aqui, só concluindo essa parte. Então, a ALCA, o projeto foi engavetado, ok? E aí o objetivo dos Estados Unidos, que era ampliar o NAFTA, não foi alcançado. Ainda bem. Para o consumidor seria uma boa, mas para o país seria muito ruim essa concorrência desleal. Agora que nós conseguimos concluir aqui a ALCA, nós vamos voltar aos slides. Então aí, ó, proposta, objetivo. E agora eu vou voltar um pouquinho, eu segui uma linha de raciocínio, e agora vamos falar um pouquinho de Unasul, e depois nós vamos tentar falar sobre IRSA. Ainda tem a União Europeia, tá? Não esqueci. Será o último bloco, porque a União Europeia ela é mais extensa. É algo bem mais complexo. E a União Europeia foi o bloco mais cobrado na SpaceX nos últimos 10 anos, tá bom? Mas como ela cobrou no ano passado, se tiver uma questão agora em 2020, provavelmente não será sobre a União Europeia, tá? Será sobre um outro bloco, caso tenha. Acho pouco provável sobre a União Europeia novamente. Mais uma vez, está na tela Unasul. Proposta, fundação, objetivo. Por que eu vou falar da Unasul, pessoal, antes da União Europeia? Porque o Brasil saiu da Unasul no ano passado. O Bolsonaro formalizou a saída do Brasil da Unasul. Então, é uma novidade. É algo recente. E se cair em prova? Então, vamos entender isso aqui. É um tema que muda constantemente. Unasul é sigla. Qual é o significado, Rodrigo? União das Nações Sul-Americanas. A União das Nações Sul-Americanas. Primeiro vamos ver a proposta de criação. Quando tudo começou, 2004, lá em Cusco, ou Cusco, como nós falamos aqui no Rio de Janeiro, Peru. Então foi lá que os países começaram a discutir a criação da União das Nações Sul-Americanas. Rodrigo, já foi a fundação, acordo formal? Não. Foi o início, foi a proposta. No ano de 2007, houve avanço. Foi realizada a cúpula energética sul-americana. Aonde, Rodrigo? Venezuela. Eu vou dar um bizu aqui, beleza? Vou dar um bizu, hein? Alguns vão fazer a ESA.
O nosso objetivo aqui, o nosso foco está na SpaceX. Mas eu, como PFD, tá? Minha função como PFD é facilitar a vida de vocês nas provas. E como a Érica liberou aí para vocês estarem assistindo as aulas também na turma de ESA, eu vou dar uma dica aqui importante para vocês que vão fazer a prova. A ESA, quando cobra questão sobre a Unasul, e ela cobrou recentemente, ela já leva em consideração o ano de 2007. Para a ESA, a Unasul foi criada em 2007, quando foi realizada a Cúpula Energética Sul-Americana na Venezuela. Isso é o que a ESA leva em consideração. Estou dando bizu, mas eu vou mostrar para vocês quando foi a fundação, o acordo formal. 2008, Brasília. Fundação. Quer dizer, acordo formal. Vou melhorar minha fala. No ano de 2008, em Brasília, os 12 chefes de Estado ou governantes das 12 nações sul-americanas se reuniram e fundaram a Unasul. Então, foi lá em 2008, em Brasília, que os 12 países sul-americanos, ou as 12 nações sul-americanas, fundaram a Unasul. Então, deixa eu colocar isso aqui como observação. Tem o que a ESA diz e tem aquilo que, de fato, existe. A ESA está errada, Rodrigo? Não. Não é que ela esteja errada. É que ela leva em consideração os acordos que foram fechados em 2007. Só que aqui eu estou falando de acordo verbal. Ok? Mas, na verdade, de forma ampla, tá, pessoal? Foi só em 2008. Vamos lá. Foi em 2008 que as 12 nações sul-americanas fundaram a Unasul. Assinaram o documento. Então foi lá que os chefes de Estado se reuniram, governantes. Brasília. E eu estou dizendo que foram os 12 países sul-americanos. Mas o Brasil, no ano passado, pulou fora. Aí eu vou usar o termo correto, tá bom? Foi quando o Brasil formalizou a sua saída. Eu vou explicar o motivo. Então, cuidado com isso aí em prova. Cuidado. As datas são importantes, os acordos, o objetivo. Caraca, Rodrigo, é muita informação, Mudar de vida não é fácil. Patente alta, né? Estabilidade. Hoje, quem não está duro, não tem renda, passa a ganhar 8.800 por mês, pô, é mole? Não é. Tem que ralar. Normal. Faz parte do processo. Então tem que estudar. Estudar e estudar. Continuando. Ainda não na Sul. Lá vou eu, hein? Já fizeram o print. Já que eu falei sobre a proposta, acordo formal, então de 2004 até 2007, a Unasul recebeu um outro nome, tá bom? Então foi chamada de Comunidade Sul-Americana de Nações. Então, de 2004 até 2007, foi chamada de Comunidade Sul-Americana de Nações. Aí, em 2008, passou a se chamar Unasul. Cuidado, tá? Porque pode cair assim, ó. A Unasul, União das Nações Sul-Americanas, surgiu da Comunidade Sul-Americana de Nações
E a proposta foi lá em Cusco, no Peru, em 2004. Em 2008, em Brasília, formalizaram um acordo, fundaram. Aí você já sabe qual é o tratado em questão. Mas vamos ao objetivo dos países. Rodrigo, por que eles criaram a Unasul? Qual é o objetivo das 12 nações? Vamos lá. Objetivo. O bloco visa a fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as 12 nações. Vocês estão vendo que vai além do Mercosul. Deixa eu dar uma passada aqui no texto. O bloco visa a fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as 12 nações. Deixa eu explicar isso aqui detalhadamente antes de eu falar sobre a saída do Brasil e por quê. Posso afirmar, dizer, que a Unasul vai além do Mercosul. Porque o Mercosul ele visa principalmente o comércio. Principalmente. Já a Unasul, ela vai além das relações comerciais, como digitei. Por quê? Aqui, por exemplo, é criar uma política voltada para a preservação da Amazônia. Aqui é criar uma política para poder, vamos dizer assim, preservar a cultura indígena, as comunidades quilombolas. Aqui também o objetivo é criar uma política para diminuir a desigualdade social, o problema da fome em vários países. Então aqui vai muito além do comércio. Vocês estão conseguindo me entender? Alguém me dá o retorno aí, por favor. Entendido. Beleza. Mais uma vez, pode falar, Gabriel. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Beleza. Voltando, mais uma vez, professor, o objetivo foi alcançado? Nós vimos que na América do Sul os objetivos dificilmente são alcançados. E o objetivo da Unasul foi alcançado? Posso dizer que não. Por quê? Deixa eu explicar. Foi fundada em 2008. Ok? Em 2008. Estamos em 2020. 12 anos se passaram. Poucos acordos foram postos em prática. E recentemente, quando eu falo de recentemente, há mais ou menos 5, 6 anos, a situação dentro da Unasul ela ficou mais, podemos dizer assim, complicada. Porque eu falei que em 2016 a Venezuela foi suspensa do Mercosul por tempo indeterminado. O que o Mercosul tem a ver com a Unasul, Rodrigo? Vamos lá. É que na Unasul não existe cláusula. Uma cláusula relacionada, por exemplo, ao respeito à democracia plena ou plena democracia, como tem no Mercosul. Então não dá para suspender a Venezuela da Unasul. Até porque a Venezuela tem o apoio de alguns países. Tem países sul-americanos que reconhecem o atual mandato do Nicolás Maduro. E aí o Brasil e outros países começaram a analisar o cenário da Unasul e começaram a perceber que com essa divergência política hoje, no que diz respeito à Venezuela, a Unasul não iria avançar. Como não tem como suspender a Venezuela, aí o Brasil resolveu formalizar a sua saída no ano passado. Já vou adiantar rapidinho.
Aí foi criado o mais novo bloco econômico sul-americano. Bloco econômico entre aspas. Só que dessa vez nem convidaram a Venezuela. Então o raciocínio é esse. Não podemos suspender a Venezuela da Unasul. Só que nós podemos sair da Unasul e podemos criar um bloco econômico sem a participação da Venezuela. Não vamos convidar o Nicolás. E foi o que fizeram lá em Santiago do Chile no ano passado. Aí já é o ProSul, que eu vou falar depois. Pode falar. O senhor pode repetir, por favor, esse motivo aí do Brasil ter saído? Eu não consegui escutar aqui, a internet caiu. Então vamos lá, deixa eu repetir. No Mercosul, parênteses, tem cláusula. Tem lá o protocolo de Ushuaia, tá? Então fala lá sobre o respeito à plena democracia ou democracia plena, todo aquele contexto que eu expliquei. Então lá, vou ler a mensagem. No Mercosul tem cláusula. Na Unasul não tem. Então não tem como suspender a Venezuela. Qual é o argumento? Até porque tem países que reconhecem o atual mandato do Nicolás. Tem países que apoiam a Venezuela. Então, já que não dá para suspender a Venezuela da Unasul, o Brasil e outros países insatisfeitos com toda essa questão resolveram sair da Unasul. Eu estou falando especificamente do Brasil. Só que eles resolveram criar um bloco econômico chamado ProSul. Só que dessa vez a Venezuela não foi convidada. Então foi assim, não dá para suspender a Venezuela. Só que nós vamos sair, vamos criar outro bloco econômico e não vamos convidar o Nicolás Maduro. Foi o que aconteceu no ano passado lá em Santiago, no Chile, quando criaram o mais novo, entre aspas, bloco econômico sul-americano. É o que nós chamamos de ProSul. Então, mais uma vez, esse problema envolvendo a Venezuela acabou levando o Brasil, tá bom, a formalizar a sua saída. Não foi a única causa, tá bom? Mas podemos apontar essa como uma das principais. Beleza? Dúvidas? Então vamos a essa observação. Nada, que isso. Qualquer dúvida é só me chamar. No ano de 2019, o Brasil formalizou a sua saída da Unasul. Aí deixa eu complementar. Presidente Bolsonaro. Ok? Vou ler as mensagens aí, não esqueci, tá? É só para o pessoal fazer o print. Me perdoem. Faça o print, por favor, que eu vou ler as mensagens, de repente são perguntas. Só para ficar tudo na mesma tela, no mesmo print. Foi. Deixa eu ler aqui. Se alguém não conseguiu, é só falar. Beleza. Aí vem o Gabriel primeiro. Mestre, a nossa saída no Unasul trouxe algum benefício além da exclusão da Venezuela? Calma aí, calma aí. A Venezuela não foi suspensa ou expulsa da Unasul, não. Ela continua. O Brasil que resolveu sair. Tá bom? Primeiro ponto. E o Ian? Pode ser cobrado sobre esse protocolo de Ushuaia? O protocolo de Ushuaia, tá, pessoal? Esse protocolo de Ushuaia, tratados, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ushuaia, porque foi lá na Argentina. E esse protocolo, o tratado de Ushuaia, ele trata do respeito à democracia plena ou plena democracia que eu expliquei. Foi quando o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai consolidaram essa questão do respeito à plena democracia. Tá? Esse é o protocolo de Ushuaia. Tem esse nome porque foi lá na Argentina, nessa região. Só que trata daquela cláusula, tá bom? Do respeito à democracia plena. O que a Venezuela não fez. Beleza? Respondi as duas. Tranquilinho.
Então, só reforçando, Gabriel, a Venezuela continua na Unasul. Foi o Brasil que saiu, tá? Qual é o benefício, Rodrigo, para o Brasil em sair da Unasul? É que agora foi criado um outro bloco e agora fica mais fácil. Agora é mais flexível. Então, é mais fácil agora negociar com os outros países. E sem a Venezuela. Então, não tem divergência, não tem discussão. Porque eu falei que o Brasil rompeu as relações políticas, e comerciais com a Venezuela recentemente. Show, obrigado, professor. Nada, que isso. Tá, pessoal, posso demorar um pouquinho a ler, porque eu preciso concluir o raciocínio, concluir o resumo, tá bom? Mas eu não vou deixar ninguém sem resposta. Vocês estão vendo na tela, ó, Unasul, proposta, fundação e objetivo. E agora eu vou aproveitar o momento, já que eu falei sobre a saída do Brasil, eu só vou dar um pequeno salto aqui e eu vou seguir uma linha de raciocínio. Deixa eu pular aqui a ISA rapidinho e vamos ao ProSul. Esse aí que eu falei que foi criado e não convidaram a Venezuela. A Venezuela também não quer fazer parte, tá? Não tem interesse. Vou falar da criação, do objetivo, ainda temos 10 minutos, mas vai dar para discutir pelo menos uma parte. ProSul é sigla. Vamos ao quadro. Vem comigo. ProSul é sigla. Como saiu do forno no ano passado, pode cair em prova, tá? Os concursos gostam de cobrar atualidades também. Então, ProSul nada mais é que o Fórum para o Progresso da América do Sul. Então, ProSul é sigla, significado, Fórum para o Progresso da América do Sul. Esse Pro é de Progresso e o Sul de América do Sul, tá? Quando foi criado, Rodrigo? Vamos lá. Foi criado a partir da assinatura da Declaração de Santiago, capital do Chile. Então, foi criada a partir da assinatura da Declaração de Santiago. Quando? 2019. Eu vou mostrar a foto do Bolsonaro sorridente. Eu acho que ele estava pensando assim, puxamos o tapete do Nicolás. Professor. Sou eu que estou dizendo, tá? Pode falar. 2019 aconteceu tanta coisa, cara, mudou tudo que eu sabia quando eu tinha estudado na época. Por isso que é importante, por isso que é importante o Belmonte, aí vem o ProSul agora, pô. Brasil saiu da Unasul, a Bolívia deve se tornar membro permanente do Mercosul, enfim. Minha nossa, cara. É assim mesmo, estudar isso aí. Por isso eu gosto muito da geografia, porque ela está em constante transformação. Não dá para estagnar, tem que estudar diariamente. Mas vamos nessa. Então foi criada a partir da assinatura da Declaração de Santiago, lá no Chile. Por isso recebeu o nome, tá? Em homenagem à capital do Chile, Santiago, capital do Chile. Vamos lá. Primeira coisa, países que assinaram. Não precisa decorar, tá? É só para contextualizar. Países. Deixa eu só seguir aqui rapidinho. São 8, tá? São 8 países sul-americanos. Então, Chile. Claro, né, pessoal? Primeiro Chile, porque foi lá. Ok? Então, Chile. Colômbia. Peru. Equador. Argentina, Paraguai, Brasil, é lógico, e Guiana ou Guiana.
Opa, deixa eu consertar aqui. Deixa eu contar É para ver se Guiana? tem 8. É, também. Caraca. Então, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Argentina, Paraguai, Brasil e Guiana ou Guiana. São 8 países, podem contar aí. Tá certinho. Ué, Rodrigo, mas não são 12 países na América do Sul? Entendemos porque a Venezuela não está. Aí seriam 9. E os outros 3? Vou explicar e vou mostrar a foto oficial desse encontro, desse fórum. Beleza? A Venezuela não foi convidada, como expliquei. A Bolívia e o Uruguai enviaram representantes, mas só observaram, não quiseram assinar, preferem esperar os avanços, querem analisar o cenário, aí depois vão decidir pela participação ou não, a Bolívia e o Uruguai. E o Suriname não quis participar, nem enviou representante. Ok? Até aí está tranquilinho? Mas deixa eu colocar o objetivo aí, rapidinho, 9h40. Depois eu mostro a foto do Bolsonaro sorridente. Bacana. Eu não estou defendendo ninguém aqui não, tá, pessoal? Oi? Suriname parece uma república fantasma. Eu não estou aqui defendendo ninguém não, estou falando da geografia, tá? Eu só acho que na cabeça dele era assim, tá? Conhecendo um pouco, através, é claro, de reportagens e tal, eu pensei desta forma, tá? Que ele estava pensando assim, ó, puxamos o tapete do Nicolás. Mas vamos lá. Objetivo. Serei bem sucinto aqui, tá? Vou direto ao ponto. Objetivo com a criação do ProSul. Abordar de maneira flexível, no final eu explico, temas de integração em infraestrutura, energia, saúde, defesa, entre outros. Aqui também é combater o tráfico de drogas, é também tentar evitar desastres naturais, prevenir. Então, objetivo, abordar de maneira flexível temas de integração em infraestrutura, energia, saúde, defesa, entre outros. Continua, segura aí. Vale ressaltar que não deve ter um tratado, vou colocar aqui em destaque, tá? Com letra maiúscula. Um tratado e não será um organismo como a Unasul. O Unasul tem tratados e o Fórum para o Progresso da América do Sul é algo flexível, quer dizer que os países podem discutir e mudar o tempo todo as propostas. Então, lá embaixo está escrito mais uma vez, vale ressaltar que não deve ter um tratado e não será um organismo como a Unasul. Então, temos que aguardar. Pode falar. Qual a diferença entre um tratado e uma declaração? A declaração é quando você tem uma leitura, é um documento, tá? Eu declaro, beleza? Que estou disposto a discutir de maneira flexível temas de integração, infraestrutura, energia, saúde, defesa. É uma declaração. E o tratado é que tem acordos. Os acordos precisam ser cumpridos. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Então nós precisamos aguardar os próximos encontros para que possamos saber onde os países pretendem chegar, já que ele saiu do forno, ou seja, foi criado
no ano passado. Pode falar que eu vou mostrar foto e já está no finalzinho da aula. Estou te ouvindo. Então, eu sei que alguns blocos econômicos eles são criados com objetivos específicos. Por exemplo, por que existem tantos blocos econômicos diferentes? Que incluem alguns países e alguns outros não. Sim, foi o que eu falei. Como tem tratado, protocolo, declaração, tá, acordo, então, na verdade, um complementa o outro. E o ProSul, ele é chamado de mais novo bloco econômico, mas, na verdade, ainda não é um bloco econômico porque não tem um acordo comercial. Ele pode virar. Esse é o termo que as pessoas usam, o mais novo bloco econômico. Mas podemos falar que, na verdade, é o mais novo acordo entre países sul-americanos. Então, não é que um vai anular o outro, não, tá? É que um acaba complementando o outro. Com exceção desse, que tem a questão aí da Unasul, que o Brasil saiu, e aí vocês estão vendo na foto, só para a gente concluir a aula, tá bom? Da esquerda para a direita, o segundo. Olha o Bolsonaro aí, sorridente. Bonito. E aí estão os 8 chefes de Estado, os governantes dos 8 países que assinaram a Declaração de Santiago. E aí, com certeza, sem a Venezuela, fica mais fácil para poder discutir de maneira flexível todos aqueles pontos que eu falei com vocês. Alguma dúvida ou observação até aí? Tranquilo. Belezinha? Tranquilo? Então, rapaziada, moças e rapazes, são 9h45. Nós vamos parar aqui, tá bom? Semana que vem vou falar de União Europeia, já vamos iniciar outro tema. Então, quero agradecer a todos mais uma vez a parceria de sempre, a atenção. Uma ótima noite de descanso e até a próxima. Que guerra foi hoje. Na moral.